Jimmy Fire Laser. Ô John, voltamos com mais uma parte da Jornada Infernal. Já vou dizer que este programa é um grande foda-se ao meu planejamento. Eu planejei 2 programas por encadernado de luxo da Panini, mas estamos chegando no terceiro. Imagino que o começo das fases são os mais detalhados, são os mais importantes. Acho que é por isso que eu não consegui gerir bem este podcast. Mas vamos lá. No último programa, John tinha acabado de receber o sangue de Nergal. Mas, em contrapartida, em vez de sair correndo para cumprir o trato de dar um jeito na Zed, sua namorada, John vai fumar. John vai tirar um barato. John vai tocar o foda-se para a situação. Mas antes de continuarmos, por favor, post deste podcast ao link de compra da edição de luxo número 1 da Panini, se você quiser saber do que eu tô falando. Se não, curta, compartilhe, comente, avalie a gente onde você estiver ouvindo o Gibify. Mas vamos lá, a gente volta com uma das últimas histórias do encadernado, que é Jogado no Inferno. Gente, talvez seja, assim, essa história seja uma das razões pelo que a galera não gosta muito do Jimmy Delano. Todo mundo lembra dele com carinho por ter criado essas bases, mas todo mundo lembra que ele é um cara meio verborrágico, meio lisérgico, meio existencialista e pragmático, super reflexivo. O que eu imagino que espanta a maioria dos leitores. Me espantou de começo também, gente. Mas depois das minhas releituras, eu tendo a amar esse tipo de reflexão, tendo a viajar junto com Jimmy Delano na mente de John Constantine. Aqui é uma história em que ele vai ficar em bares, ele vai atravessar a Londres decrépita, com todas as coisas horríveis que acontecem, prostituição, drogas, mendigos, bababá, e ele se vê no meio desse caos porque o mundo é horrível, ele não vê esperança. Muito do Dark Fantasy, né, de você perder a esperança em tudo porque o mal já venceu, é totalmente transbordado nessa história de John Constantine. Só que com adendo, né, ele é totalmente aterrorizado por isso, ele é amaldiçoado por isso, ele é assombrado por isso e nem tô usando do sentido figurado, ele é assombrado literal. Os fantasmas de Newcastle voltam, os seus amigos, que ele os matou, voltam todos, incluindo um fantasma que eu não comentei e me arrependo demais de não ter comentado dele, que é o Ray. O Ray, gente, é um amigo homossexual do John. Eles trocavam informações e ele estava tentando esconder a Zed quando ela foi raptada. Por isso ele foi morto também, nas costas de John Constantine. E ele aparece aqui como fantasma. Gente, nessa hora aqui, eu tenho, assim, sentimentos opostos. Mas eu não sei se eu devo comentar isso, porque o tema do sangue de Nergal no John é abordado depois. E os paralelos com doenças venéreas, AIDS, é assim um ponto muito alto na fase de John Constantine de Jimmy Delano. Mais pra frente a gente vai falar muito disso, e são artes excelentes. Já aqui, o Ray aparece de volta, né? Lembrando, o Ray ele já tinha AIDS, por isso que ele vivia recluso. E na hora que ele vai assombrar o John, ele fala exatamente isso. O sangue demoníaco que corre nas suas veias é uma espécie de AIDS psíquica. Assim, para a história vai ser um pouco importante, eu já vou falar disso. Mas quando o autor deixa assim totalmente claro e aparente, né, a analogia perde um pouco de peso. Eu não sei se foi necessário ou não, mas assim, deixa claro e aparente para quem tinha dúvida que esse era o caso. Ah, eu também devo comentar uma partezinha em que o John vê uma barata no seu apartamento, ele põe a barata dentro de um copo, aí sopra fumaça dentro do copo, né, que ele tava fumando, aí sopra a fumaça do fumo dentro do copo. E ele disse exatamente assim, tipo, ó, a esperança se esvaiu. Tem uma cena muito semelhante no filme do John Constantine do Keanu Reeves. Só que lá ele faz com uma aranha e no final ele tenta fazer outra analogia, como se fosse o câncer de pulmão, né? É, na aranha que estava totalmente sobrecarregada de fumaça de fumo. Aqui dá a entender também, cara, que o John tinha algumas tendências suicidas. Porque no quadrinho inteiro é mostrado um prédio sendo demolido. E ele aparece sempre no fundinho. E a última cena é o John indo até lá o andar. Antes da demolição chegar naquele andar, o John se dá conta, né, que ele tem uma responsabilidade com a Zed e ele tem que ir lá dar um jeito nisso. E ele sai, bem quando o
caminhão de demolição começa a destruir aquele prédio, né? Dá a entender que ele já tinha desistido de tudo, foda-se, né? Mas no último momento, desiste do automutilamento para ir ser o herói. E é isso que ele vai fazer. Ele vai lá, entra nos recôncavos do soldado da nação lá, como que é? Onde os caras dos anjos estavam escondendo a Zed. E lá ele encontra ela e, no seu melhor estilo galanteador, John Constantine, ele a seduz e a leva para fazer um amorzinho gostoso no matagal, dentro de uma árvore. E aqui, minha gente, eu vou dar o ar de sabedoria de explicar o que está acontecendo. Esse plano do John era realmente transar com a Zed. No minuto que ele tem o sangue demoníaco de Nergal nas suas veias, ele vai lá e quando ele faz amor com a Zed, ele a imacula. Ele deixa ela marcada com a parte demoníaca, a parte infernal, o que a torna muito diferente do que os caras do soldado da salvação, do exército, dos anjos estavam procurando. Eles estavam procurando uma nova Maria, que é totalmente pura. E agora ela não poderia ser utilizada para carregar o novo Filho Deus, o novo Messias na Terra. Esse é o plano do John o tempo todo. Então, de novo, ele está enganando uma pessoa que ele gostava muito para dar um jeito nesses desígnios místicos, né? Ele nem se deu o trabalho de contar isso pra Zed, né? O que seria, sei lá, o que uma pessoa boa faria com o seu amigo, né? Contar o que tá acontecendo. Não enganar as pessoas. Então, todo esse capítulo é um resumão da índole de John Constantine. Uma parte maquiavélica de John Constantine que vai tentar fazer o bem ao mesmo tempo que faz o mal. E termina assim, gente. Eu sei que é um corte abrupto, né? Não mostra, né, o final dessa saga das línguas flamejantes, etc. Por quê? Agora aqui eu vou abrir até um preâmbulo gigante. Quando você termina essa história, a próxima história é uma história do Monstro do Pântano. Quem entra em cena é o Monstro do Pântano, Alec Holloway. É muito doido ainda, porque o John tava enrolando um tabaco natural ali, né? E o Monstro do Pântano, ele sai desse, ele se transmuta desse próprio tabaco, né? Uma coisa natural. Ele consegue usar aquilo como conduíte para ele se auto-summonar no meio da sala do John. É muito doido. E antes, né, de acontecer qualquer coisa, porque o monstro do pântano chega e vai pegando e vai introduzindo a sua essência dentro do John Constantine, minha gente. É uma cena muito doida, porque ele envolve ele com os galhos, né, até que ele se levanta, não mais como John Constantine. O monstro do pântano está dentro do John Constantine. Ele possuiu o John Constantine. De primeira, você fica muito doidão. Até o John Constantine tava falando umas coisas que a gente mal entendia, né? Ele falava: opa, monstro do pântano, que bom que você apareceu. Eu tenho que falar uma coisa pra você. Eu tenho que contar dos meus planos. Então você fica meio perdido, né? Por que ele vai contar dos planos dele pro monstro do pântano que acabou de aparecer? O que tá acontecendo, né? Mal os planos com a Zed foram contados, né? Foram explicitados. Então essa parte, gente, é assim, requer um pouco de atenção. Vou voltar aqui na cena que o Nergal está implantando sangue no John. Ele fala que existe uma profecia. Eu quero que você lembre dessa profecia dentro do seu coração. Uma conjunção entre a natureza e a supernatureza no solstício de inverno. Haverá um nascimento. O rebento vai ser uma cura para o reinado. Perceba, gente, essa profecia que estava incrustada no inferno é o que os cruzados estavam utilizando para dar luz ao Messias. Elas iam usar a Zed como um elemento natural para que um anjo viesse e colocasse o Messias dentro dela, né, o supernatural, para ser o novo rebento. Eles estavam usando disso. No momento que John Constantine a imacula, ela não é mais a natural, ela não é mais a natureza, né, que precisava para essa profecia. E o que está acontecendo aqui? O monstro do pântano precisa fazer um bebê. Tá, vamos voltar agora. Desligando Hellblazer. Estamos falando apenas do run do Monstro do Pântano por Rick Veitch. O run do Rick Veitch está sendo até mega popularzinho agora, né? Porque eles vão publicar finalmente aquela edição que ele fez o Monstro do Pântano ser a cruz, né? De crucificação do Jesus Cristo. Então esse run voltou aos holofotes ultimamente. Mas, naquela época, o run do Rick Veitch já era bom, cara. Já era um run até legalzinho de se acompanhar. Por quê? O Monstro do Pântano, ele viu que tinha uma, vamos dizer assim, vou utilizar, eu não lembro como é que foi traduzido direito, mas era uma semente. Eles traduziram como o broto.
O broto, gente, é uma entidade do verde. Sabe? O verde é aquele reino que rege a nossa fauna no nosso mundo. E o monstro do pântano é esse avatar que consegue se conectar ao verde e que dá acesso aos poderes do monstro do pântano. No Parlamento das Árvores, né, que é onde os antigos monstros do pântano se reencontram, né, ficou explícito que o broto dentro do verde estava morrendo. E o mundo estaria em perigo por causa disso. O Parlamento das Árvores deu algumas diretrizes para o monstro do pântano seguir, o que levariam ele a algumas missões que não concordavam com a índole dele, envolvia assassinato e tal. O monstro do pântano, por sua vez, ele examinando, né, as diretrizes desse broto do verde, ele falou: poxa, acho que tem outra solução. Eu acho que eu posso passar essa energia para uma criança, para um filho, né? Para um novo ser no mundo real que carregaria os poderes do broto. E é isso que ele conversa com a sua esposa, a Abby. E eles concordam nisso. O problema, né, é que monstro do pântano não é humano. Então ele não consegue fazer amorzinho gostoso e fazer um bebezinho gostoso. Bebezinho gostoso. E é por isso que ele vai até John Constantine e o sequestra. Ele o sequestra e o possui, né? Para ele ir lá, fazer um amorzinho gostoso com a Abby e, né, a engravidar para esse broto nascer, tá? É isso que está acontecendo, uma conjunção de histórias, uma conjunção de tramas entre a Vértigo daquele momento. Não era Vértigo, era DC, mas vocês entenderam, né? O que seria um Vértigo verso da época. Voltando à profecia, minha gente. Lembra da profecia do Nergal? Um ser natural, com a conjunção do sobrenatural, dará luz ao rebento que salvará o reino. Cara, o Nergal, todo o inferno, o exército da nação viram essa profecia de forma muito diferente, né? Só que estaria acontecendo nas páginas do Monstro do Pântano. O natural, né, representado por John Constantine e a Abby, teriam uma ligação com o sobrenatural, que seria a ligação do Monstro do Pântano, né, trazendo o broto do verde para essa relação, para nascer o Messias que salvaria a nossa terra. Claro que vai ter percalços na frente. Claro que o monstro do pântano não notou que o sangue do Jon estaria carregado com o sangue de Nergal, né? O que vai dar alguns percalços mais pra frente. E eu acho que é por isso que eu não gosto muito daquela fala do amigo do Jon, né? Porque aqui é citado de novo, né? O monstro fala assim, ó, eu vi a corrente sanguínea dele, não tem AIDS. Então, no scanner do monstro do pântano, né, ele não nota a AIDS psíquica que o amigo do Jon falou que ele tinha. Então, né, eu acho meio estranho essas incoerências ou inconvergências. Mas as histórias são bem bacanas, tá? O Rick Veit, ele faz uma coisa que deixa muito legal, né? O monstro do pântano, ele odeia o Constantine. Então, enquanto ele tá indo, né, até a Abby, ele aproveita e faz uma tatuagem no Jon. Ele põe tipo uma árvorezinha na bunda do Jon. E isso fica muito famoso, né? Que às vezes o Jon nem sabe que ele tem essa tatuagem na bunda, mas a gente sabe por causa de um painelzinho da nádega direita do Jon. Mas é uma história em 2 edições bem bacaninhas. Se você não sabe todo esse contexto, né, do run do Rick Veit, você só entende mesmo que o monstro do pântano quer fazer um filho. E ele precisa do corpo do Jon. E acaba nisso, sabe? Só por isso já seria bem bacana, né? Se você não tá interessado em ver esse Vértigo verso. Só lendo isso você fala, pô, que bacana, o monstro do pântano quer ter um filho. Então ele usou o John Constantine, né? E vai pra frente. Só disso também já tem história, porque a Abby fazer amor com o John Constantine já é meio difícil. Lembrando, ela já teve passado com esse tipo de abuso, né? O tio dela, né, o Arcane, possuiu o seu antigo marido, o Matt, né, pra ele fazer amor com ela. Era uma coisa muito escrota, gente. E isso estaria meio que acontecendo de novo, né? Mas no fim, tudo dá bem, porque depois o John Constantine, ele tem um breve caso com a Abby, que eles ficam bêbado. A cena se mostra total, aquelas de traições, né? O John Constantine fica de cueca, eles vão tudo pra mesma cama. E quando eles acordam, né? A Abby nem sabe o que ela fez direito. E o John Constantine, pela primeira vez, eu acho que se mostra como um cavaleiro muito massa. Porque ele fala assim, olha só, Abby, você tá de sapato, né? Você não... a gente não fez nada. Você realmente ama o seu marido monstro do pântano, o Alec Holland, né? Você ama pra caralho, né? Tanto que você não deu pra mim e tal. E enquanto isso, o monstro do pântano tava tendo um ataque de ciúmes, né? Então, só por isso que eu falo, né? Sem ter essa ligação com o resto do universo, a história é bacana também. Que tem um final até agradável, né? O John Constantine saindo a francesa, falando: que bom que eu fiz meu trabalho aqui, né?
E o Jon, né, por saber desses ritos mágicos, saber da profecia, ele está observando tudo isso que está acontecendo, não como os amantes ali, né, querem ter um filho. Ele tá vendo tudo isso, né? A conexão com o verde, a profecia mal interpretada, né? Ele tá vendo isso com outros olhos do mago, né? O mago que percebe a magia. Que ele não entende muito da magia, mas ele percebe a magia como ela tá acontecendo. E essa, minha gente, é a melhor parte de John Constantine. O cara que realmente não tem todos os poderes do universo, mas ele observa, ele consegue ver os caminhos que a magia toma e o que a torna tão foda. Gente, encerro por aqui essa parte de John Constantine, a gente se vê na próxima e falou!